Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero compartilhar uma palavra de Deus que está no meu coração. A você que gosta da meditação do Evangelho, eu te convido, venha comigo. O canal A Voz do Atalaia te convida a meditar nas mensagens pregadas aqui. Eu sou o evangelista Edio, quero compartilhar uma palavra. Quero falar do Senhor Jesus Cristo em suas duas fases, sobre a primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda, ele veio como um cordeiro mudo, foi profetizado pelos profetas e ele chegou. E quando ele chegou, os judeus ficaram frustrados porque estavam aguardando o nascimento do Messias em um palácio, talvez em um berço de ouro. Mas não foi assim. Deus tem os seus caminhos. Jesus nasceu em uma estrebaria, em um lugar, parece que fedorento. Estrebaria hoje a gente sabe que é uma tipologia do coração do ser humano. Jesus nunca nasce, nunca vai nascer em um coração já puro? Não. Jesus nasce em um coração perplexo, defeituoso, em uma vida certamente cheia de luxúria, cheia de pecado. Mas quando ele vem na vida do ser humano, ele vem para mudar. E foi ele que disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que eu quero meditar é sobre liberdade. Abra comigo, se você pode, no livro de Gálatas, capítulo 5. Vamos falar sobre a liberdade a qual o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Gálatas, capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, a Cristo de nada aproveitará. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos trouxe liberdade e paz, harmonia. O Evangelho é boas novas. No dia em que aceitamos a Jesus Cristo de todo o nosso coração, fomos livres, libertos por Cristo. E aqueles que foram livres e libertos por Cristo, Jesus Cristo deixou dito para estes que é para ter cautela, que é para estar esperto, sede simples como uma pomba e prudentes como uma serpente, porque ele sabia que os seus filhos, os seus discípulos, iriam ser perseguidos, injuriados. Em muitos lugares não iriam aceitar as suas pessoas, as suas mensagens. Jesus Cristo, parece que preocupado, ele deixou dicas. E em toda a Bíblia Sagrada tem dicas para aqueles que um dia foram libertos por Cristo. Porque a preocupação do Senhor é de aqueles que um dia foram libertos por Ele, por não vigiarem, percam esta liberdade preciosa que Ele nos ofereceu através da cruz. E é lamentável quando vemos hoje nas mídias sociais uma boa parte da igreja do Senhor Jesus Cristo debaixo do engano. Nós somos comprados pelo precioso e puro sangue de Jesus Cristo.
Mas vemos na história da Bíblia Sagrada, quando diz sobre o povo de Deus, olha o que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por causa do pecado, da desobediência, simplesmente, não, mas por falta de ter conhecimento. Porque o conhecimento nos torna sábios diante de Deus. E o povo de Israel sempre sofreram por causa da falta de conhecimento. É exatamente o que acontece hoje também sobre o povo de Deus que está sobre toda a terra. Infelizmente, a falsidade está imperando. Nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos em um campo minado. E o dever de cada um de nós é termos diante de Deus o discernimento de espírito para não sermos enganados. Sabemos de uma coisa: servimos o Deus Todo-Poderoso. Não somos perfeitos ainda, mas um dia seremos. Enquanto estamos aqui neste mundo, nós, como servos e servas de Deus, o nosso dever é sempre abraçar a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus. Porque nós estamos em um tempo onde os profetas estão aí saltando como pipocas. É claro que Deus tem os seus, mas os falsos profetas estão ganhando. Há falso profeta em todos os lugares. E por infelicidade, muitos, por não vigiarem, estão dando ouvidos às profecias dos falsos profetas. Pedro chegou a dizer no livro de Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, ele disse: irmãos, houve entre vós, como também haverá homens, que introduzirão engano, heresia no meio do povo. E hoje, as heresias cresceram. O que temos de fazer hoje é prestarmos atenção e pedirmos a Deus, pedirmos ao Espírito Santo que nos revele a palavra de Deus, o plano de Deus na nossa vida, para não sermos enganados. Porque estamos em um tempo onde a igreja está cercada de coaches, de falsos profetas, de apóstolos, dando as diretrizes para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus, ela já tem o guia. O guia da igreja aqui na terra é o Espírito Santo. Mas muitos de nós, por não termos a intimidade com o Espírito Santo, nos tornamos presa fácil para o evangelho dos coaches, do toma lá da cá, para o evangelho da barganha. Olha o que vemos hoje: desvios de conduta, fake news, piratas, um evangelho coach adulterado. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, a mensagem deve ser cristocêntrica. E a mensagem cristocêntrica é aquela que fala sobre a cruz e sobre o sacrifício perfeito e puro que foi oferecido nela. A mensagem cristocêntrica é aquela que aponta o inferno para o pecador e mostra o céu para aqueles que querem se libertar, se livrar do inferno.
Entre o ser humano e Deus há um só mediador. E o seu nome é Jesus Cristo. Foi ele que se ofereceu na cruz do Calvário uma vez. O único sacrifício puro e perfeito e poderoso para resgatar almas para Deus, louvado o nome do Senhor. Porque está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, e o verso 9 e 10, que Jesus Cristo, com o seu precioso sangue, comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Jesus, em sua primeira visitação, ele veio representado por um cordeiro mudo. Jesus Cristo chegou, nasceu da Virgem Maria, foi crescendo diante deles, um judeu nato. A sua pessoa não foi muito bem-vinda, não foi muito bem aceito. A sua mensagem não foi muito bem-vinda, não foi muito bem aceita. Mas ele cumpriu os seus propósitos, seus objetivos, para o qual ele veio aqui. Ele veio aqui para assumir o pecado na carne. Ele veio aqui para cumprir a lei no lugar dos seus irmãos, segundo a carne, que nem Moisés pôde cumprir. Ele veio dar liberdade aos fracos, aos pobres, aos doentes. Em uma certa ocasião ele estava no deserto e olhando para os céus ele disse: Pai, eu te dou graças porque ocultaste coisas grandes aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. E Jesus Cristo disse, fazendo um convite àquele povo, ele disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A lei prendia aquele povo, a lei subjugava aquele povo, porque ninguém podia cumprir a lei à risca. Jesus Cristo então fez o precioso convite. Olha o que Paulo disse aqui. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão novamente. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. E o jugo da servidão está aí. Líderes e mais líderes colocando fardo pesado nas costas das ovelhas, sendo que nem mesmo eles poderão suportar e poderão carregar. Muitos estão colocando dogmas, preceitos, em cima das ovelhas. Se você não fizer isso, Deus não vai te abençoar. Se você não fizer aquilo, Deus não vai te abençoar. Queridos irmãos, nós já fomos abençoados por Deus através de Jesus Cristo, com toda sorte de bênção. Não precisamos hoje estar subjugados por fardos, por leis humanas. Jesus Cristo já nos libertou, devemos servir a Jesus em liberdade no Espírito, porque já está escrito na palavra de Deus, para aqueles que um dia foram libertos por Cristo. Olha o que está escrito, Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E hoje tem homens dizendo, se você não pactar com isso, não será abençoado. Se você não ofertar, se você não pactar, se você não dizimar, se você não colocar o tanto nesse envelope, se você não mandar o Pix, Deus não vai te abençoar. Isso é falácia. Satanás está usando muita gente nesse sentido, queridos irmãos.
O nosso compromisso individual e particular é com a Bíblia Sagrada. E nada mais. A Bíblia Sagrada é a maior revelação. E essa revelação está conosco, está nas nossas mãos e ela está completa. O que temos de fazer é aplicar o nosso coração na leitura, no estudo da palavra de Deus, para não sermos enganados. Infelizmente, está cheio de gurus no mundo gospel e tendo seus seguidores, e alguns têm muitos seguidores. Queridos irmãos, Deus tem os seus vasos, os quais Ele usa. Mas nós não devemos aplicar o nosso coração em ninguém, a não ser na palavra de Deus. No tempo do apóstolo Paulo teve confusão também. Ele precisou repreendê-los. Uma certa multidão se dizia ser de Paulo, de Apolo, de Pedro, e outra multidão se dizia ser de Jesus. Partidarismo no meio do povo de Deus, isso não pode existir. A igreja de Jesus Cristo é uma só. É claro que é necessário, no mundo em que vivemos, ter um nome na frente, mas dentro tem uma igreja que está unida. E quando eu estou falando esta igreja que está unida, é uma igreja invisível. E pasmem vocês, é a minoria. A minoria que será arrebatada. Louvado o nome do Senhor. Deus não delegou os direitos dos céus a ministério e a igreja nenhuma. Os pastores hoje, para amedrontar, não todos, é claro, mas uma grande parte, para amedrontar o povo de Deus, coloca jugo. E ainda dizem o seguinte: se você não cumprir com isso, Deus vai pesar a mão. Não vai. Você foi comprado e comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo, queridos irmãos. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Ai dos anciões e bispos, e presbíteros, que não ensinam a palavra como é para ser ensinada. Porque o que mais vemos hoje é artistas animando o auditório, pregando mensagem coach, mensagens triunfalista. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não precisamos de mensagens coaches, de mensagens egocentristas, de mensagens triunfalistas. Não, o que precisamos é a mensagem do Calvário. Louvado o nome do Senhor. Jesus Cristo veio como um cordeiro mudo. Socorreu os pobres. Libertou pessoas, curou a muitos. Ressuscitou a alguns. Atendeu aos pobres em suas necessidades. Falou a palavra como é para ser falada. E por causa da palavra, ele foi odiado e foi perseguido e o mataram. Ele foi conduzido como um cordeiro mudo. Não abriu a sua boca. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Quando ele estava na cruz, e ele disse, tetelestai, que significa está consumado. O tempo do cordeiro se consumou. Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E ele disse a um grupo de judeus que liam a Torá, que examinavam as leis,
Ele disse a esse grupo de judeu: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, mas não quereis vir a mim, não quereis vir a mim para ter vida. É necessário examinar as Escrituras, mas o mais necessário é vir a pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo para receber perdão e salvação. Jesus Cristo fez tudo o que tinha que fazer em sua primeira visitação. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E foi para a glória, e está sentado no mais alto e poderoso trono. Note uma coisa, em sua primeira vinda ele veio como um cordeiro mudo, falando manso, humilde, atendendo os pobres e necessitados, curando, libertando, ressuscitando, salvando vidas, atendendo os pobres. Mas em sua segunda vinda, ele não vem mais como um cordeiro, como manso, como humilde. Em sua segunda vinda, ele vem feroz, nervoso. Ele vem como um leão. Um leão nervoso, e ele vem para matar. Ele não vem para matar os obedientes, não. Ele vem para matar os desobedientes e rebeldes. Ele vem para cumprir as profecias terríveis do fim dos tempos. Uma das profecias, o Salmo 46. O que diz o Salmo 46? Eu quero ler. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Israel estará cercado na Terceira Guerra Mundial para ser trucidado. E nesse momento Jesus Cristo aparece e vem descendo sobre as nuvens com poder e grande glória, para livrar o povo judeu da angústia, não todos, o remanescente. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio é o Espírito Santo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, porque nesse momento os exércitos das nações estarão cercando Israel para trucidá-los. E Jesus Cristo vem em socorro ao povo judeu. As nações embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Alguém vai dizer: vinde, contemplai as obras do Senhor, vede que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Corta o arco, quebra a lança e queima os carros no fogo. Certamente Jesus vai dizer para a imprensa mundial: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre essa terra, serei exaltado sobre as nações. Louvado o nome do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado, aleluia, sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. E o povo judeu gritarão, alegres e felizes: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus também vai cumprir o Salmo 121.
Olha o que diz o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado o nome do Senhor. E Ele vai dizer, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele livrará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Está falando para o povo judeu. O Senhor vai guardar a entrada deles no milênio e vai guardar a saída deles do milênio para toda a eternidade, porque Deus, através de Jesus Cristo, vai cumprir a promessa que fez para Abraão, o seu precioso servo, o seu precioso amigo. Hoje nós estamos no tempo da graça, é tempo de ouvir o Evangelho, é tempo de acreditar na palavra de Deus, é tempo de aceitar a Jesus Cristo para se livrar de tudo isso que está por vir. Faça isso quanto antes. Quero parar por aqui. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia, se inscreva neste canal. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira forte e abundante sobre toda a tua família, querido irmão, querida irmã.